Moçambique viveu e vive um período de intensa transformação política e social. As redes sociais, antes vistas apenas como ferramenta de interação e entretenimento, assumiram um papel central no debate político, na organização de protestos e na denúncia de abusos de poder. No entanto, esse poder vem sendo acompanhado por vigilância digital e desinformação e repressão, criando um ambiente de tensão entre o cidadão e o Estado. A passarela de hoje investiga a fundo a situação política moçambicana, as dinâmicas das redes sociais e como vozes críticas digitais se tornaram ícones de resistência. Vamos combinar fatos e analisar tudo para explorar o impacto da internet na democracia do nosso lindo Moçambique. Então você tem muitas razões para continuar conosco, deixe o seu like e se inscreva no canal. Seria errado afirmar que o uso das redes sociais no nosso país aumentou nos últimos anos com as tensões políticas e sociais? Se sim, então quando isso começou? As eleições gerais de 2024 marcaram uma nova fase na política moçambicana. Daniel Chapo assumiu a presidência em meio a acusações de fraude e contestação popular. Os protestos pós-eleitorais, organizados em grande parte via WhatsApp, Facebook e X, antigo Twitter, demonstraram a força das redes sociais como ferramenta de mobilização. Venâncio Mondlane, um dos principais opositores do regime, lançou o partido Anomola, que ganhou destaque nas redes sociais, apresentando-se como uma nova alternativa às forças tradicionais. Essa nova configuração política evidencia o crescimento do ativismo digital como força política no país. Hoje, a política e o ativismo digital têm uma grande relevância no mundo, inclusive no nosso país. Talvez seja a maneira de conscientizar mentes muito distantes para uma única causa, já que a internet tem essa capacidade de conectar pessoas, permitindo a partilha de informações de uma única forma rápida a partir de uma tela e um clique. Vozes de críticas estatais crescem a cada dia, coisa que não era observada há anos anteriores, talvez pela repressão ou mesmo por falta de iniciativa. As redes sociais em Moçambique se tornaram um campo de batalha, enquanto cidadãos comuns utilizam plataformas como Facebook, TikTok e Telegram para denunciar abusos. O governo intensifica mecanismo de vigilância. Relatores da Amnistia Internacional e da Freedom House destacam que o país enfrenta riscos graves de retrocesso democrático, caso não consiga equilibrar esses dois lados. Se formos a analisar a situação política na história nacional, pela primeira vez foi usado um meio digital para se convocar uma manifestação em prol ao custo de vida e subida de cesto alimentar em 2010. Nessa época foi usado o celular para partilhar SMS, ou seja, era antes das redes sociais receberem a função de difusão da informação como hoje em dia. A partir das eleições de 2018 e 2019, começa o registro de uso parcial das redes sociais, apesar de antes já ter sido usado para conscientizar o público por ativistas nos casos de assassinato que chocaram o país, relativamente os casos relacionados com esquadrões da morte e dívidas ocultas em 2015 e 2016. Comparado com a atual situação, as redes sociais mostram-se mais à frente e cruciais na política nacional. Percebendo isso, o governo tenta ou tentou controlar com bloqueios temporários de internet, como registrado durante os protestos, e campanhas coordenadas de desinformação são práticas recorrentes. Apesar disso, as redes continuam sendo a principal fonte de informação para milhões de moçambicanos, superando a mídia tradicional. Moçambique tem histórico de figuras que atuam e atuaram de forma anônima durante a guerra colonial civil até nos tempos atuais. O motivo foi e continua sendo a repressão e perseguição que sofrem quando se expõem. A internet, no entanto, trouxe a facilidade para essa camada de indivíduos criticar o governo, mas sem se expor. Um dos exemplos talvez seja o Nai Kambuma, que foi uma das figuras anônimas extremamente influente que revolucionou o jornalismo cidadão em Moçambique, apesar da curta atuação e sua suposta detenção pelo Cernic. Atuando sob pseudônimo, ele divulgou denúncias de corrupção, abusos militares, principalmente ligados aos conflitos de Cabo Delgado, tornando-se assim uma identidade misteriosa e simbólica de resistência. O governo moçambicano considerou Kambuma, obviamente, como uma ameaça à segurança do Estado. Apesar disso, Kambuma mantém uma base de seguidores engajados que viu e vê nele uma voz autêntica e corajosa.
coisa. No final, fica difícil dizer que Unai Kambuma foi-se, pois depois da sua suposta detenção, muitos perfis surgiram no Facebook com o mesmo nome, dando a sua continuidade. Desta forma, você percebe que Unai não era só uma pessoa, mas sim um povo. Era eu, era você, era nós, era todos nós. Ou seja, era Moçambique. Além de Kambuma, também existem vozes que emergem nas chamas das críticas em relação à governação atual. Vozes como Fátima Mimbiri, conhecida por seu ativismo contra a corrupção, Amana Quitéria, conhecida como sendo líder da juventude da luta pela transparência eleitoral e dos direitos humanos. Também existe o Adriano Novunga, um dos principais analistas políticos do país, que consolida a frente da resistência civil. Esses ativistas utilizam redes sociais para educar a população, expor abusos e desafiar narrativas oficiais, mas também, por outro lado, enfrentam riscos, incluindo vigilâncias, ameaças e processos também judiciários. Conhecendo o impacto real das redes sociais na política nacional, as redes sociais quebram monopólios de desinformação e permitem que cidadãos comuns se tornem jornalistas, mas esse poder também traz desafios. Um dos desafios, por exemplo, a polarização política extrema, ou seja, a internet reforça bolhas de opinião, ou melhor dizendo, cada um expõe a sua opinião sem ter medo de repeli-las apesar das perseguições. O outro ponto muito importante é a desinformação organizada, ou seja, perfis falsos de bots influenciam narrativas eleitorais. Não precisa argumentar muito nessa parte, pois todos nós vimos isso no tempo dos protestos nacionais de 2024. Censura digital. O governo já bloqueou aplicativos e restringiu o acesso à internet em momentos de crise, situação que até chamou a atenção das organizações internacionais que aconselharam o Estado a não prosseguir com a restrição. Ainda assim, as redes sociais deram voz às regiões periféricas, como Cabo Delgado, e fortaleceram a sociedade civil, o que nos leva a trazer, de acordo com muitas fontes, as seguintes recomendações para o governo no futuro. O governo deve aprender a garantir a liberdade digital, ou seja, criar leis que protejam a liberdade de expressão online, principalmente online. A segunda recomendação é regulação equilibrada, ou seja, o governo deve aprender a monitorar a desinformação sem criminalizar a crítica. A crítica pode existir porque ela serve para construir o país. Afinal, é com base nas opiniões contrárias que nós aprendemos se estamos certos naquilo que nós queremos implementar ou não. A terceira recomendação que nós colocamos é a proteção a jornalistas e ativistas. Obviamente, essa parte nós não precisamos argumentar porque o nosso país tem histórico gigantesco de assassinato, de perseguição de ativistas e jornalistas. Existe uma lista extensa, vocês podem procurar, vão encontrar isso. Um outro ponto a recomendar é a educação digital. Precisamos aprender mais sobre a mídia digital para combater fake news e tudo mais. E o último ponto que nós queremos propor é a transparência governamental, ou seja, estimular plataformas abertas para a comunicação estatal, não é? Nós devemos aprender a comunicar. O povo precisa ter essas plataformas abertas onde vai se fazer o debate. Cada um pode estar lá para debater, mostrar as suas ideias, e o governo, o serviço dele poderia ser talvez monitorar, o que nos leva a dizer que seria muita burrice ignorar o impacto real que as redes sociais criam na política social do país. Moçambique hoje vive um divisor de águas. A tecnologia deu voz ao povo, mas também reforçou o controle estatal. A batalha entre a liberdade e censura está em curso. Figuras como Unai Kambuma, por exemplo, simboliza a coragem de quem insiste em falar, mesmo sob ameaças. Se o país conseguir equilibrar a liberdade de expressão e regulação digital, pode transformar as redes sociais em aliadas da democracia. Caso contrário, o risco é ver a internet se tornar mais uma ferramenta de opressão. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos te ver nos próximos episódios. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários, seguir o canal para mais e deixe o seu like para sabermos que você nos apoia. E fui!